Sabe uma coisa que eu acho bem preocupante, que a gente deveria trabalhar nas nossas crianças também, é a questão da ameaça. Você falar para uma criança, olha, se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. Que geralmente essas pessoas, elas usam desses artifícios. Elas são perversas e elas usam desses artifícios. Existe alguma coisa que prepare a criança psicologicamente também nesse sentido? Se acontecer, não queremos que aconteça, mas se acontecer, fale. Ninguém vai morrer. O que acontece? Isso inclusive, esse é o caminho usado pelo aliciador, pelo abusador, que é o aliciamento, que é ele tem prazer nesse preparo, que é esse growing que ele vai causar com a criança. Por quê? Porque ele precisa fazer com que aquela criança, com que aquela família se acostume com ele, na verdade, mais um pouco, né, porque a maioria está dentro de casa já, mas que a criança desensibilize para que ele consiga agir. E isso só acontece se tem um silêncio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sobre isso dentro de casa. Quebrar o silêncio. E quando vem essa questão das ameaças, a gente precisa ir para um outro lado, porque hoje a nossa educação tradicional, ela é toda pautada em punição. 90% dos pais ainda utilizam da violência, da ameaça, das punições, da gratificação para lidar com a educação da criança. Então, você ensina para a criança que se eu erro, eu apanho. Isso é normal. Se eu erro, eu perco um privilégio que eu tenho. E quando você usa desse mecanismo, o que a criança aprende? Meus pais me ensinam que se eu agir errado, eu vou ser punida. Então, quando eu sou abusado, eu estou agindo errado. Se eu contar, o que vai acontecer? Eu vou ser punido. E o que o abusador faz? Ele faz justamente essa conexão. Se você contar, eu vou te matar. Peraí, que se meu pai fala que se eu fizer alguma coisa errada, acontece, não acontece? Então, se eu contar pro meu pai que eu tô sendo abusado, que eu, nesse momento, estou sendo errada, porque o pior do abuso é a culpa que a criança sente. Que é pro resto da vida. A criança... Porque a gente carrega a nossa criança interior com a gente. E se você não cuida disso... É assim... A gente foi criança, mas a gente ainda continua no movimento infantil de preservar os meus pais e o abusador. E isso é um mecanismo de defesa mesmo do nosso psique. E então, se você utiliza, e é por isso que eu falo também que a educação parental precisa vir, né? Hoje eu sou defensoraça da educação positiva. Eu erro 70% das vezes tentando acertar, mas assim, o que eu tô conseguindo caminhar e tentando caminhar comigo primeiro, porque a educação é primeiro para mim, para depois eu conseguir reverberar para minha filha, para o meu marido, para os meus relacionamentos, é que de nada adianta eu falar que eu não quero que a criança entenda aquela punição do abusador, que não vai acontecer, se eu prego dentro da minha casa essa própria punição. Então a criança ela não consegue tirar, esse é o abusador, esse é meu pai. Ela entende o comportamento. Então, se o abusador, de uma forma da mesma... Lógico que os pais estão usando da melhor das intenções, mas não é o caminho. A gente já sabe isso pela neurociência, que não é o caminho, as punições. Porque o comportamento da criança em estar errada, tanto para os pais quanto para o abusador, ela se sente no mesmo lugar. Se os pais punem por ela estar errada, o abusador está falando que vai punir também. Se ela contar, ela vai cometer um erro e ele vai fazer o quê? Ele vai matar os pais, vai matar ela, vai expor essa criança, principalmente adolescente, né? Que geralmente quando entra na conversa com o adolescente, ele vai falar, você tá gostando. E a gente precisa falar sobre isso. É muito diferente. O adolescente é prazer, gente. É fisiológico. Os hormônios estão explodindo. Então não quer dizer... da adolescência. Ela não tá gostando, ela não quis. Ela sentiu prazer e ele vem e fala, eu vou falar que você quis. E aí? Uhum. Então a gente precisa falar sobre esse lugar também, que não é só de ruim, não é só ruim. Não é só ruim, é prazeroso. Principalmente quando lida com os pais, quando lida com conhecidos, são pessoas que ela ama. E o toque não vai vir com violência. É pouquíssimos os abusos que são na violência. Ela confunde carinho, ela confunde abuso, ela não sabe distinguir. Porque ele vem muito sutil.